Queridos amigos e amigas, vamos iniciar mais um episódio da série sobre o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. A convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Marcelo Orsini e eu estamos estudando este livro precioso. Emmanuel, na introdução, explica que a doutrina espírita é como se fosse um triângulo de forças espirituais: ciência, filosofia e religião. Nestes primeiros episódios, estamos estudando as perguntas e respostas científicas. E hoje vamos falar acerca da psicologia. Muito bem, Otávio. A primeira pergunta é: como poderemos compreender pelo Espiritismo o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos cinco sentidos como todo o fundamento de nossa vida mental? Emmanuel vai esclarecer o seguinte, Marcelo. O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Então, Emmanuel está explicando que, longe de ser através apenas dos nossos cinco sentidos corpóreos, que nós vamos manifestar o nosso patrimônio espiritual. E ele dá um exemplo no final, que são essas inteligências prematuras que vira e mexe a gente observa. Então, um menino de 3 anos tocando piano de maneira magistral. Uma menina de 5 anos com uma capacidade lá no violino, muitas vezes se manifesta nas artes, mas não só. O outro menino de 12 anos já está fazendo faculdade de medicina. Ora, como entender isso se não à luz da reencarnação? Que são espíritos que já trazem diversas experiências no campo da música, da matemática, da química, da medicina, do direito, etc. Sem essa chave da reencarnação, é o que Emmanuel está tentando nos dizer, Deus não seria justo, né? Por que que para uns ele estaria dando tanta inteligência e tantas possibilidades, e para outros uma vida mais acanhada, né, dessas vocações? Não é isso, Deus é justo. A questão é que nós precisamos estudar os aspectos espirituais e entender que somos espíritos multimilenares. Aí, Marcelo, poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais, denominadas anormalidades psicológicas? Bem, primeiro vamos situar que anormalidades psicológicas são doenças cerebrais que se definem pelo grau de alteração comportamental em relação a um comportamento padrão. Elas envolvem, por exemplo, mudanças significativas no pensamento, na emoção ou no comportamento. Também aflição, problemas que funcionam em atividades sociais, de trabalho ou familiares. Então, são essas anormalidades que Emmanuel se referiu. E ele explicou, na resposta, o seguinte: que movimentando apenas os materiais da ciência humana, a psicologia não vai conseguir atingir a sua missão, o seu objetivo, se ela se conservar no terreno das definições e dos estudos mais distantes da causa.
Então, os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução desta ciência à luz do Espiritismo, quando então seus investigadores poderão alcançar soluções mais precisas, reforçando o que o Otávio acabou de explicar, que se não houver um encaminhamento da percepção da existência do espírito humano, não apenas nesta sua presente experiência material, mas em oportunidades pregressas, em outras experiências, e que ele vem somando, acumulando ao longo da sua evolução uma série de movimentações psíquicas, acumulando uma série de conhecimentos, uma série de habilidades que ele vai realmente sendo ligado ou direcionado para aquelas suas tendências maiores. Como é que a psicologia vai analisar se ela ficar simplesmente limitada a uma única vez, a uma única vida na Terra? Então, por isso que ele diz que não deve ficar distante da causa. A causa é justamente todo esse processo que o espírito passa e que ele vai remontando ao longo das experiências, né, dessas múltiplas existências, o arcabouço de todas as suas habilidades, as suas tendências, os seus pendores. Mas então, Otávio, agora a pergunta é para você. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Essa é uma pergunta muito interessante. E no episódio anterior, você estava explicando do abraço, né, entre a doutrina espírita e as ciências em busca da verdade. E aqui também nós vamos perceber esse processo da doutrina espírita funcionando como um agente reconciliador entre ciência e religião. Então, um dos objetivos de Emmanuel, na primeira parte do livro Consolador, é justamente mostrar que ciência e religião não são inimigas, não é água e óleo, igual o mundo polarizado de hoje às vezes quer nos vender essa ideia, né? Então, o cientista refuta a religião e vice-versa. Não, a doutrina espírita vem com um dos seus objetivos de reconciliar ciência, filosofia e religião. Então, Emmanuel vai responder essa questão explicando que essas escolas do mundo, no caso aqui a psicanálise que iniciou-se com Freud, constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Então, quase sempre, esses cientistas e filósofos se perdem na vaidade. Kardec explica isso na introdução de O Livro dos Espíritos. Por que Kardec foi ridicularizado, inclusive pelos acadêmicos, pelos cientistas da época? Porque a vaidade, o orgulho daqueles doutores, né, como os doutores da lei de antigamente, aqui agora os doutores da academia, refutam tudo que foge aos seus sistemas, né, que eles criam muitas vezes com o objetivo secreto da vaidade. Então, o problema é esse. A gente derrapa em busca da verdade eterna por conta das nossas vaidades. Então, Emmanuel continua. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Mas aí, graças à misericórdia de Deus, nós temos, por exemplo, um espírito como o de Joana de Ângeles, que vem traz toda uma coleção de obras justamente fazendo
este abraço entre a psicologia e a doutrina espírita e o cristianismo. Então, Emmanuel continua dizendo o seguinte: os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam de subconsciente. Então, ele está tratando aqui da psicanálise. Sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Então, esses cientistas, esses filósofos, em regra, criam ali uma teoria, um sistema cheio de palavras pomposas, né? E às vezes até confusas, herméticas, né? Que a gente nem consegue entender o que eles estão querendo dizer, talvez nem eles próprios, né, entendam plenamente. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta, ou seja, o subconsciente, da esfera psíquica de cada um, é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso em todas as conquistas do pretérito, que são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Então, é o que o Marcelo acabou de explicar. Mais uma vez, Emmanuel está trazendo para nós que as nossas reencarnações pretéritas estão, né, neste reservatório e que, eventualmente, podem se manifestar, inclusive, como nós vamos ver em próximas questões. Marcelo, dando sequência, eu gostaria de te perguntar: como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Por que que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? E se o Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Apenas para nos situar, complexos significa a organização de ideias relacionadas que possuem propriedade de levar o sujeito a se comportar, sentir ou pensar de acordo com convenções, mas também pode ser um sistema de pensamentos reprimidos, cujo valor emocional pode gerar certos comportamentos patológicos. Bem, na resposta, Emmanuel não explicou o que seja isso, por isso nós fizemos essa pequena preleção. Emmanuel apenas diz o seguinte, que nós sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações estas, oriundas do seu esforço incessantes, projetadas através do cérebro mental, que não é mais que um instrumento passivo. Então ele está dizendo que todos esses processos não estão nas células nervosas, estão sediados no espírito. Depois, com relação à segunda parte da pergunta, a divisão das opiniões dos psicologistas do mundo em relação ao estudo dos processos mentais, Emmanuel explica que esses cientistas, esses estudiosos, se encontram ainda muito distantes das verdades espirituais, de maneira geral. Eles se dividem apenas por manifestações de personalismo dentro de suas escolas. Mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobreelevam as profundas realidades do espírito. Acho que com outras palavras nós já mencionamos isso aqui, né? O Otávio acabou de explicar alguma coisa nesse sentido. E se o Espiritismo poderá esclarecer a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência, Emmanuel explica que somente com a cooperação do Espiritismo a ciência psicológica poderá definir a sede da inteligência humana não nos complexos nervosos,
ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Então, tudo está girando em torno da compreensão do elemento espiritual e não do elemento físico, corpóreo, material. O elemento espiritual é que detém a sede de todos esses processos mencionados. Muito bem, agora uma pergunta que vai interessar a muita gente, Otávio. Como devemos conceituar o sonho? Essa é uma questão que todos nós temos curiosidade, né? Por que que eu sonhei isso? Por que que eu sonhei aquilo? Desde a antiguidade, a gente tem os interpretadores de sonho, né? Psicanalistas, psicólogos, psiquiatras já escreveram tratados sobre os sonhos, mas é a doutrina espírita que vai nos elucidar de uma maneira muito interessante. O que que Emmanuel diz aqui? Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Ou seja, muito dos nossos sonhos tem a ver com as nossas preocupações diárias, do trabalho ou do relacionamento conjugal, enfim, essa é a primeira parte da resposta. Então, outro dia eu tive um problema de cupim, deu cupim na minha estante, e eu fiquei extremamente preocupado por conta dos meus livros. Eu sonhei relacionado a isso. Então, é a primeira hipótese. Mas agora vamos para a mais interessante. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos dissonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas. Fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. É uma resposta interessantíssima. Poderíamos ficar aqui 1 hora falando sobre ela, mas agora nós temos poucos minutos. Então, o que que Emmanuel está dizendo aqui? Ora, nós somos um espírito imortal que estamos presos em um corpo físico e durante o nosso sono, quando o nosso corpo físico está em repouso, o nosso espírito, via de regra, pode bater asa por aí. Claro que é uma liberdade relativa, porque senão nós desencarnamos, né? E isso nos permite questões maravilhosas. Então, por exemplo, eu e o Marcelo, ao dormirmos, podemos ter um encontro no plano espiritual, claro que patrocinados por benfeitores, né? Para trocar ideias. Então, é isso que a Emmanuel está dizendo aqui. Comunicação intervivos. É possível isso. Comunicação com o nosso mentor espiritual. Então, em desdobramento, o espírito do Marcelo se comunica lá com o seu anjo da guarda, né, para usar uma expressão popular, e o anjo da guarda do Marcelo vai ali dialogar com ele. Ah, por que que eu não lembro disso? Muitas vezes a gente não lembra. Porque se lembrar, a gente quer ficar no plano espiritual, né? A gente não quer voltar para a lida da reencarnação. E porque não precisa lembrar. Às vezes, nesse exemplo que eu dei do Marcelo dialogando com seu mentor, ele pode até não lembrar exatamente, mas intuitivamente ele vai saber o que que ele precisa fazer, por exemplo. E em outros casos a gente lembra, né? Lembra de partes. Nossa, mas por que que eu lembro só de um pedacinho? Ah, porque eu voltei para a gaiola de carne. E aí, muitas vezes, essa lembrança se perde, né? A gente lembra de flashes, etc. Mas é uma resposta muito consoladora.
e há relatos espirituais, inclusive, que dizem que não fosse essa possibilidade do espírito se desprender durante o descanso do corpo, os espíritos superiores, entre aspas, nem topariam reencarnar, né? Entre aspas, é claro. Eles topam reencarnar porque todos os dias eles morrem simbolicamente e podem, em liberdade relativa, vivenciar experiências no plano espiritual. Então, é uma abordagem espírita fantástica sobre os sonhos, e tem também no Livro dos Espíritos alguns esclarecimentos interessantíssimos sobre isso. Marcelo, a vocação é uma lembrança das existências passadas? Essa pergunta é ótima, né? Porque nós observamos isso em nós mesmos, de uma certa forma, a questão da vocação, os nossos pendores, para que tipo de atividade nós ficamos guindados desde a infância, adolescência. Nós observamos isso nas crianças, às vezes em tenra idade, já começam a expressar o desejo de quando crescerem ser isso ou aquilo. É uma identificação que nem sempre é simplesmente repetir o que papai e mamãe estão incutindo, né, em suas mentes, porque elas estão justamente manifestando tendências de experiências de vidas passadas. Então, Emmanuel explica assim: a vocação é um impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então, realmente, nós verificamos nas crianças essas tendências, não é, que demonstram que elas já têm uma preferência por determinadas coisas, por determinadas atividades, não é? Um envolvimento mental ou até físico com certos assuntos. E também, não é, Otávio? Recuperando um pouco do que nós falamos na série Vida e Sexo, elas vão também demonstrar as suas tendências no sentido de suas preferências sexuais por terem experimentado viver no passado em corpos masculinos ou em corpos femininos. Então, tudo isso vem mostrar, por exemplo, quando uma criança ainda novinha, inocente, é um menino e ele quer fazer atividades essencialmente femininas, que muitas vezes perturbam, né, os pais, perturbam principalmente o papai, às vezes machão, queria ver o filho lá jogando bola, queria ver o filho brigando com os colegas, e ele é uma criança delicada, porque teve experiências justamente nesse sentido. Então a vocação é isso mesmo, nós temos sempre que levar em conta os fatores relacionados à reencarnação. Aí, Otávio, a pergunta para você agora é: a loucura é sempre uma prova? A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Emmanuel explica o seguinte: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje. Então, neste episódio, nós já falamos várias vezes sobre reencarnação, e o Marcelo acabou de abordar mais uma vez. Mas Emmanuel está dizendo que a loucura, que pode sim ser um resgate de uma dívida do pretérito, mas que também muitas vezes é resultante da imprevidência de hoje. Então, aquele encarnado que enveredou pelo alcoolismo, pelas drogas, eventualmente vai danificar o seu instrumento cerebral, as redes neurais, e isso pode desencadear processos de loucura, por exemplo. Mas, em outras tantas ocasiões, é sim
uma resultante de experiências pretéritas. Agora, a alucinação, diz Emmanuel, é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual. Pode nascer de perturbações estritamente orgânicas que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Então, é sempre importante a gente distinguir. Uma coisa é o corpo, o instrumento, a ferramenta de trabalho. Outra coisa somos nós, espíritos imortais. Um violão empenado e sem corda, muitas vezes vai tornar difícil a experiência musical do violonista, mas as origens estão sempre no espírito, ou seja, no violonista. Então, muito embora danificar o nosso instrumento pode dificultar, né, a manifestação sadia da vontade, do espírito e da sua inteligência, a origem dessas perturbações é sempre um fenômeno espiritual. É isso que Emmanuel está nos esclarecendo aqui. E aí, a última pergunta que eu gostaria de fazer para você, Marcelo, é a seguinte: os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidas? Sim, o pensamento ele tem essa capacidade de afetar, eu diria, não apenas a organização psíquica daqueles que produzem e daqueles que os assimilam, como também o corpo físico de quem os produz. Porque os bons pensamentos, as boas atitudes, elas vão ficar vincadas no histórico do espírito e aquilo vai passar para o perispírito, ajudando a purificar os fluidos perispirituais e trazendo bem-estar para o corpo físico. O contrário, né? O pensamento ruim, o pensamento mau, o pensamento vinculado a ódio, à agressão, à violência, ele igualmente vai afetar o perispírito, mas no campo de desequilíbrios, podendo se propagar para o corpo físico como enfermidades, às vezes até severas. Mas Emmanuel explica então o seguinte, que os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, né, as lições de Jesus, eles constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Emmanuel prossegue: os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Então está muito claro que gerar bons pensamentos, propagar bons pensamentos, vai ser útil e benéfico não apenas para a origem, para o espírito que é a fonte, como para aqueles que receberem, assimilarem e se sentirem associados a eles, né? A essa qualidade de pensamento. Mas ele explica também o outro lado, que os de natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações, ou seja, no campo das reparações reencarnatórias. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, alerta Emmanuel, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então, a lei de Deus, ela é a lei de misericórdia, de amor, de justiça, e vai fazer jus a todas as pessoas de acordo com esses seus movimentos íntimos. Não foi à toa que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, dentro de nós. Nós é que devemos construir
esse reino maravilhoso. Então, os maus pensamentos corrompem o psiquismo, as ideias, o caráter das criaturas portadoras de débitos para com a lei, mas os bons pensamentos são a oportunidade delas reconstruírem as suas vidas. Aí, Otávio, nós encerramos, mas dessa vez nós vamos devolver a palavra para você fazer as despedidas aqui desse episódio. Agradecemos por essa oportunidade e sugerimos o livro Pensamento e Vida, também de Emmanuel, né? Que tem tudo a ver com o que o Marcelo acabou de explicar. Paz e alegria a todos e até o próximo episódio.